Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém. Glória a Deus, né? Nessa noite estarei falando sobre julgo desigual. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo 14. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 14, 2 Coríntios. O subtema da minha Bíblia, talvez a sua Bíblia seja diferente, é nenhuma comunhão com os incrédulos. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo e eles serão meu Deus. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, nesta quinta-feira, neste culto de libertação. Pai, que nessa noite o Teu Espírito possa enviar a Tua palavra a nos ensinar, enviar a Tua palavra a nos sarar, enviar a Tua palavra a nos edificar, Senhor, a nos instruir, Deus. Que o Teu Espírito possa iluminar-nos, ó Deus, e ser luz, Senhor, ao nosso espírito humano. Que nós possamos ser iluminados pela Tua palavra, guiados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Usa esta palavra, Senhor, a alcançar vidas através da internet, através desses que aqui estão, ó Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus. Julgo desigual. Irmãos, nós vivemos em uma época, em um tempo, a qual nós sofremos ataques de todos os lados, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito intelectual. Em todas as áreas estamos sob ataque. O casamento está sob ataque, a amizade está sob ataque, a nossa saúde está sob ataque. E nós precisamos de instrução para nos darmos bem neste combate. Quanto mais você for instruído em todas as áreas da sociedade, mais você estará preparado para enfrentar os desafios. E na vida espiritual não é diferente. Nota de que, como o apóstolo, ele descreve estes crentes na cidade de Corinto. Sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade muito grande, e a igreja ali presente também era numerosa, cerca de 10% de toda aquela sociedade. E esta igreja estava dividida em várias casas ou congregações. Na primeira carta nós entendemos que aquela igreja, ela era uma igreja problemática, podemos assim dizer. Ela tinha divisões dentro daquela igreja. Grupos que uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, outros diziam que era de Cristo.
Era uma igreja que tinha problemas de pecado sexual dentro daquela igreja. Era uma igreja que Paulo chama eles de meninos na fé, que eles não tinham maturidade espiritual. Então, por isso, Paulo escreve estas duas cartas, a primeira sendo instrução e a segunda também. E nessa instrução em particular que nós lemos, ele fala sobre comunhão, sociedade, amizade, remetendo ao caráter santo da igreja, ao caráter santo do cristão. E quando nós falamos em santidade, nós vivemos uma época escassa de santidade. Porque santidade, como nós estudamos lá no acampamento, não é você deixar de cortar o cabelo, deixar de vestir certa roupa. Não é isso que significa santidade, apenas. É, mas não é apenas isso. Santidade vai muito além do que fazer ou não fazer. E santidade não é algo fácil de ser praticado. São decisões que nós tomamos todos os dias para nos santificar. A minha Bíblia, ela tem uma pequena reflexão aqui sobre esse tema. E ela conta uma pequena história de um menino chamado João, que ele gostava muito de moto, e ele levou um tombo de moto e ralou todo o braço. Foi parar num hospital, e lá nesse hospital, a enfermeira verificou que o braço dele estava cheio de pedrisco, naquelas feridas, cheio de pedra, terra e objetos estranhos. Então ela pegou, colocou ele, ali num lugar apropriado, e começou então a lavar aquele machucado, e pegou uma pequena escova e começou a esfregar aquele machucado. Talvez você passou por isso, Geralmente as crianças, quando machuca, as mães levam as crianças para lavar o machucado. E não é algo agradável retirar aquilo, é algo que dói. Assim é a santidade na nossa vida. Nós fazemos escolha todos os dias, que muitas vezes vai contra a nossa própria vontade. Fazemos escolha que nós sabemos que essas escolhas são as melhores escolhas, mas muitas vezes dolorosas. O melhor remédio para o machucado, desta forma, seria lavar, tratar aquele machucado, mas é algo doloroso. Quando Paulo ele escreve, dando instrução, ele diz: não vos ponhais em um jugo desigual. Ele está remetendo a ideia, naquela época dos meios de transporte, era através da tração animal, e sobre ali um boi, colocava-se então uma canga sobre aquele boi, e aqueles dois animais de tração, eles puxavam junto, seja uma tora, seja um peso, ou seja uma carroça, seja ali uma carruagem, os dois trabalhavam junto. Paulo está dizendo sobre o jugo desigual. Não vos ponhais em um jugo desigual. Na nossa região aqui em Minas Gerais, tem muito aqueles carros de boi. Está sumindo, está escasso. Mas de vez em quando, eu acredito todos os anos, tem os encontros regionais, onde aparece aqueles carros de boi. Com talvez 5, 6, 3, 4 juntas de boi, 3, 4 juntas de boi, todos ali trabalhando, puxando o mesmo peso. Paulo está dizendo: não vos ponhais em um jugo desigual com quem? Com os incrédulos. Você pode trabalhar com o seu irmão em unidade, o cônjuge trabalhar em unidade, a família trabalhar em unidade.
Agora, não tem como, eu não estou dizendo de você trabalhar lá no teu serviço, não é nada disso. Não é de você não deixar de ir na escola. É você se colocar a ter intimidade, uma amizade profunda com uma pessoa incrédula. Você constituir uma sociedade com uma pessoa incrédula. Isso equivale, dentro de um relacionamento conjugal, uma pessoa é crente, né? O jovem é crente e a moça não é. Se casam. Qual que é a consequência? Dor de cabeça. Porque o crente, o cristão, vai tentar instruir o filho na palavra, e o incrédulo vai instruir o filho na mentalidade carnal, na visão deste mundo. E nós vemos o que acontece muitas vezes. A moça se apaixona por um rapaz lá fora, o rapaz se apaixona pela moça lá fora, se casam, ou começam a namorar, e no começo, né, ele até visita a igreja, ou ela até visita a igreja, mas depois que se casa, se consome o casamento, a pessoa começa a carregar um fardo pesado. Isso também equivale àquele que constitui uma sociedade, seja ela, né, empresarial, com o incrédulo. Não, a Bíblia não está proibindo. Ela não está dizendo que você vai perder a sua salvação se você fizer isso. Mas ela está dizendo, você é diferente. Você é chamado santo. Você é chamado Cristo, que quer dizer ungido. Você é chamado santuário do Deus vivente. E ele vai dizer, não vos penhais em um jugo desigual com o incrédulo. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A Bíblia, ela chama a igreja, chama os indivíduos da igreja de justiça. E chama o mundo lá fora de trevas, de iniquidade, de pecado. Então a Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas, que comunhão há entre a justiça e a iniquidade. Não há nenhuma comunhão. A tendência é um afastamento progressivo ao longo do tempo. Não tem como misturar. Ou as trevas vai apagar essa luz, ou a luz vai acender o lugar. Quantas vezes nós convivemos neste mundo com pessoas que não professam, né, a nossa fé, que são incrédulos à fé cristã, e nós, no nosso dia a dia, nós convivemos com essas pessoas, e começamos a absorver destas pessoas na nossa vida, o linguajar, a maneira de pensar, e começamos a pensar igual ao mundo. Isso quando nós não tiramos conselhos com ímpios. Que bom conselho um ímpio pode ter sobre casamento? Que bom conselho um incrédulo pode ter sobre criação de filhos? Que bom conselho um incrédulo pode ter sobre amizade? Ele tem a mente do mundo, os pensamentos dele são do mundo. Mas a Bíblia nos chama de mente de Cristo. Israel falhou por isso. Deus, quando colocou Israel lá
na terra prometida, Deus disse para eles: não deem as suas filhas em casamento, e não tome as filhas das nações em casamento, porque quando vocês fizerem isso, serão destruídos, entrarão no meio de vocês falsos ídolos. E isso aconteceu. Quando eles entraram na terra prometida, fizeram alianças com aqueles povos, comércio com aqueles povos, deram as filhas em casamento e se casaram com elas, e se corromperam. Paulo, quando ele dá instrução aos Romanos, capítulo 12, ele diz sobre sacrifício de louvor, sacrifício vivo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo está dizendo não vos conformeis com este mundo, não se deixe levar pelo que o mundo está ensinando. Não pense igual a este mundo. Não receba a instrução deste mundo. Porque o tempo vai passando e nós vamos nos assimilando ao pensamento mundano. Eu tinha preparado uma outra mensagem. Eu ia falar sobre casamento. Mas eu vi que o número de pessoas na igreja é muito pequeno. Uma outra data, num domingo que eu tiver a oportunidade, eu quero estar preparando melhor para estar trazendo o ensinamento sobre casamento. Mas hoje a mentalidade do mundo de casamento é uma mentalidade progressiva, aberta. Sendo que a Bíblia vai dizer que o casamento, ele é que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Está dizendo que o casamento é entre um homem e uma mulher, e apenas entre duas pessoas. É o que a palavra diz. Esta é a instrução da palavra. Mas a instrução do mundo é: você pode se relacionar com qualquer pessoa e com a quantidade possível que você conseguir. Como ter comunhão com pessoas desse tipo de pensamento? Quando a Bíblia está dizendo que comunhão entre a justiça e a iniquidade, é esse tipo de pensamento. E aí nós começamos a absorver deste mundo, e daqui a pouco estamos até concordando com esse tipo de pensamento. Começamos a dizer: cada um cuida da sua própria vida. Começamos desta maneira: cada um cuida da sua própria vida, cada um faz o que quiser da sua vida. Aí daqui a pouco estamos concordando em acontecer isso dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Eu não estou dizendo que você não pode ter um relacionamento, de colega, de trabalho com esse tipo de pessoa, de discriminar estas pessoas de maneira nenhuma. Temos que respeitar todas as pessoas, sim. Não podemos destratar elas, mas o teu ponto de vista tem que ser o ponto bíblico. O teu pensamento sobre isso tem que ser o pensamento que expressa a vontade de Deus na sua palavra. A palavra comunhão é algo tão profundo. É uma comum união entre duas pessoas. Quando uma pessoa se casa, ela casam e passa a ter uma comunhão entre um e o outro. Tudo é comum entre eles.
Quando Jesus, lá em João 17, ele ora a oração sacerdotal, ele ora ao Pai dizendo que nós possamos ser um com o Pai, assim como Cristo é um com o Pai. Que possamos ser um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Quando Cristo veio a essa terra, ele expressou a vontade do Pai neste mundo. Quando Jesus, ele abraçou as pessoas, quando ele manifestou a misericórdia, quando ele manifestou amor, quando ele curou os enfermos, quando ele é a imagem expressa de Deus. Cristo é a imagem expressa de Deus. E nós temos que ser a imagem expressa de Cristo. Quando nós nos deparamos com situações que muitas vezes ficamos embaraçados, temos que imaginar, nessa situação, como Cristo reagiria. Porque nós somos chamados a ser a semelhança de Cristo. Como Cristo reagiria? Ele teria preconceito com pessoas? Não, ele não teria. Mas ele não deixava de expressar a verdade. Quando Jesus está ali com a mulher samaritana naquele poço, Jesus se revela a ela. E ela se revela a Jesus, dizendo que tinha tido 4 maridos, e o marido que ela estava não era dela. Jesus se revelou a ela, e ela se revelou a Jesus, mostrando o seu estado pecaminoso. E ela foi e contou para todas aquelas pessoas que ela tinha encontrado Cristo. Quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, foi colocado sobre Jesus, a presença de Jesus, para Jesus julgar a causa dela. E toda aquela multidão estava com pedras nas mãos. E chegaram para Jesus dizendo: essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. O que diz tu? Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra então. E todos aqueles homens jogaram as pedras no chão e foram embora. E Jesus disse: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora. E Jesus diz: vai e não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Não, está tudo bem, minha filha. Tá tudo bem. Não, Jesus disse: não peques mais. Jesus, ele manifestou a justiça de Deus nessa terra. E ele nos chama dizendo: vocês são a justiça de Deus nesta terra. Ele diz: que comunhão há entre justiça e iniquidade? Você é a justiça de Deus. Você é chamado a expressar Cristo nessa terra. Não apenas expressar o Cristo teológico com palavras, mas expressar Cristo em ação. A misericórdia, o amor, a bondade, a justiça, a fidelidade. Que a harmonia há entre Cristo e o maligno. Esses dias eu estava lendo o livro de Efésios, a carta aos Efésios. E a Bíblia tem uma parte do Efésios que ele fala deste mundo tenebroso, que é para nós nos prepararmos, com as armaduras de Deus, para enfrentarmos os ataques deste mundo tenebroso. A palavra tenebroso é algo que poderemos assim descrever: densas trevas, trevas palpáveis. Trevas palpáveis.
Às vezes nós nos conformamos, né, com a nossa vida. Trabalhamos, vamos na igreja, trabalhamos, temos a nossa vida. Mas existe um mundo aí fora em densas trevas. Densas trevas. Se você pegar a Ásia, grande parte da Ásia não conhece Cristo, não conhece as Escrituras, não conhece o Evangelho, não conhece a salvação em Cristo. Todo o Oriente Médio sendo escravizado por uma falsa religião. América toda, América Latina, América do Norte, todos, 80% se professam a fé cristã. Mas desses 80%, podemos tirar 20% desses que são cristãos assíduos, aqueles que realmente professam a fé, que leem a Bíblia, que oram, que frequentam igrejas. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? A Bíblia está dizendo, nós somos cristãos, né? Crentes em Cristo. Ela nos chama de justiça, ela nos chama de luz e ela nos chama de Cristo. Leia, abre a sua Bíblia aí, eu quero que você leia novamente. Está dizendo sobre nós. Paulo está escrevendo aos Coríntios, aos cristãos em Coríntios. Para eles não põem em um julgo desigual. Que sociedade entre Cristo, entre o incrédulo, entre a justiça e a iniquidade. Ela está dizendo, a igreja minha, ela é a justiça, e o mundo lá fora é a iniquidade. Ela diz, vocês são Cristo, e o mundo lá fora é o maligno. Ela diz, vocês são santuário do Deus vivente. Não vos dobreis a ídolos mortos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A semelhança de Israel, que foi chamado a ser uma nação santa entre as demais nações ímpias. Aquelas nações, elas casavam, davam-se em casamento. O relacionamento entre eles era o relacionamento que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. O incesto era praticado entre aquelas nações, pais se relacionando com filhos, filhos se relacionando com pais, mães se relacionando com filhos e etc. Pais entregavam seus próprios filhos a ser sacrificado aos ídolos. A prostituição era algo incentivado pela religião atual, pela religião daquela época. Tanto que os templos pagãos tinham ali, entre as suas sacerdotisas, prostitutas do templo. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios sobre o corte de cabelo, ele dá instrução. Porque muitas daquelas sacerdotisas se convertiam à igreja, se convertiam a Cristo, e elas, quando viviam na prática do paganismo, da religião pagã, elas tinham suas cabeças raspadas. E Paulo dá instrução que quando a mulher tivesse a cabeça raspada, cortada, que usasse o véu, para que aquelas pessoas, quando vissem a igreja,
olha, lá tá, a igreja está igual à igreja, ao templo pagão. Paulo dá esse tipo de instrução, para ser diferente, práticas diferentes, práticas santas. E todos os dias somos bombardeados com essas filosofias pecaminosas, seja através das séries, dos filmes, das novelas. E não precisa você ser crente para você ter esse discernimento, não. Se você conversar com um ímpio, com um pecador, ele vai dizer: nossa, as novelas de hoje estão muito pesadas. Não é verdade? Estão consumindo isso aí. E no subconsciente das pessoas está sendo guardada essas informações. E nós reagimos ao mundo exterior à medida daquilo que nós temos dentro de nós. O número de divórcio entre cristãos é alarmante. Mas por que isso está acontecendo? O profeta Oséias, profetizando, diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, falta instrução. Temos que instruir a igreja sobre casamento, sobre relacionamento. Temos que instruir a igreja que o divórcio não é uma prática bíblica, legal. Temos que instruir os nossos filhos sobre o jugo desigual quando for namorar, noivar. As minhas meninas têm 9 anos. Eu sempre sento com elas, falo com elas, dizendo: um dia vocês vão crescer, vocês vão casar, vocês vão namorar, vão casar. Que seja uma pessoa crente, que professa a fé em Cristo. Porque se for uma pessoa que tem temor de Deus, ele não vai te bater, não vai te espancar, não vai te trair. Segundo, que não venha de um segundo casamento. Não tenho nada contra quem já casou 2 vezes, quem casou 3 vezes, se você não conhecia a palavra. Mas depois que você conhece a palavra, você sabe que existe só um casamento. Tem pessoas que casou 2 vezes, conheceu Jesus, está bem, glória a Deus. Mas muitos que casam num segundo casamento, traz ali uma bagagem do segundo casamento, filhos, uma ex-esposa intrometida, e vai trazer consequência para esse casamento. E a terceira, que seja trabalhador. Agora, se é gordo, se é magro, se é amarelo, branco, preto, azul, aí eu gosto, né? Aí eu gosto da pessoa. Mas as 3 coisas eu instruo minhas filhas. Quando elas crescerem, elas vão tomar a decisão dela. Vai tomar a decisão. Mas esse mundo não ensina os nossos filhos desta forma. Não ensina. Ensina que o que vale é o amor. O que vale é o prazer. Não importa com quem for. Essa não é a verdade da palavra. A Bíblia, ela nos chama de santuário de Deus. Ela diz que Deus habita em nós. Irmão, não tem como, tá? A Bíblia chama o Espírito Santo, porque Ele é santo. Ele habita em uma vida santa, santificada. Se você quer ter mais de Deus, você tem que abrir mão de algumas coisas. Se você quer ter mais comunhão com Deus, você tem que abrir mão
da tua carne, daquilo que a tua carne gosta, daquilo que a tua carne deseja. Hoje é um culto de libertação, e esta é uma palavra de instrução, pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 17: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Israel falhou disso. Israel se engrandecia dizendo, o povo judeu se engrandecia dizendo: nós somos o filho de Abraão, nós somos a descendência do povo santo, nós somos a descendência daquele de Isaac, nós somos a descendência de Jacó, temos Moisés, o sumo profeta. Eles se vangloriavam desses títulos, mas Deus olhou para Israel e dizendo: vocês são semelhantes aos povos vizinhos. Vocês se dobram diante dos ídolos, vocês cantam as cantigas dos ídolos, vocês se prostituem no templo dos ídolos, vocês profanam o santuário, trazem sacrifício a mim de bois, de touro, mas o coração de vocês está distante, longe de mim. Nós vivemos uma época que ser crente é um status. Ser crente entrou na moda. É bonito. Ah, você é evangélico? Ah, que legal. Amém? O objetivo de Deus colocar Israel no meio daquelas nações é para que Israel fosse uma nação de sacerdote, que de Israel saísse a luz, a instrução a todas as nações. Israel falhou nisso, e Deus chamou a igreja. A igreja é chamada a ser luz em meio às trevas, é chamada a ser sal em um mundo insípido, em um mundo destemperado. E a Bíblia diz: se o sal for insípido, para mais nada presta, a não ser para o quê? Ser pisado pelos homens. Israel foi rejeitado. Nós, os gentios, entrou no lugar de Israel. Hoje somos Israel de Deus. E cuidemos para nós não cairmos nos mesmos erros de Israel, de não dar ouvido à instrução do Senhor, de não nos atentarmos para a santidade, para nós vivermos uma vida de santidade. Deus é santo, o céu é um lugar santo, e todos aqueles que são santificados herdarão os céus. O Espírito Santo é o que opera a santificação, mas tem uma contribuição nossa, tem que ter uma permissão nossa para o Espírito Santo operar na nossa vida. Como eu disse, todos os dias temos escolhas, fazemos escolhas, no nosso trabalho, na escola, dentro da nossa casa, com o controle remoto na nossa mão, fazemos escolha, com o nosso celular na mão, fazemos escolha. Renovação da nossa mente. Não nos conformar com este mundo.
transformar a nossa mente com a renovação da palavra. E a Bíblia diz que nós vamos conhecer a boa e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa e perfeita vontade de Deus para cada ser humano. Seja aqui no Brasil, seja na África, seja na Ásia, seja nos Estados Unidos, seja na China. Deus tem um projeto maravilhoso para cada ser humano. E cabe nós, igreja, anunciar isso. De vez em quando eu vejo o nosso irmão Júlio, sempre faz umas lives. Eu não sei, nunca vi quantas pessoas assistem. Mas se 10 pessoas assistirem, são 10 pessoas que estão sendo alcançadas. Você acha pouco 10 pessoas serem alcançadas? Uma pessoa que você alcançar é um a menos que vai para o inferno. E eu estou falando isso, tá? E essa é a verdade. A Bíblia diz: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. O nosso papel neste mundo é de ser filho de Deus, filha de Deus, de ser luz, de ser ungido de Deus, de ser Cristo ungido de Deus nessa terra. Amém? Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Assuma a posição sua, a qual você foi chamado. Pode dizer: mas irmão João, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu acabei de falar isso para você. Primeiro, você é chamado filho de Deus. Você é chamado justiça de Deus. Você é chamado luz. O primeiro chamado, nós que somos casados, o primeiro chamado não é ser levita, não é ser evangelista, pastor. O nosso primeiro chamado é ser pai, ser esposo, ser esposa. Esse é o primeiro chamado. Tanto é que quando Paulo dá instrução a Timóteo sobre separar obreiros, ele diz: quem deseja o episcopado, excelente obras deseja. Primeiro, que seja marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, que tenha os filhos em obediência. Ele não está dizendo que fale bem, que seja um bom orador, que seja um conhecedor excelente das Escrituras, que seja um professor da Bíblia. Não, ele está dizendo: primeiro, seja um bom marido, uma boa esposa. Primeiro, seja um bom pai, uma boa mãe. Primeiro chamado nosso. Depois somos chamados a ser filho, a manifestar Cristo nessa terra. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa instrução da palavra. Que essa instrução, Pai, esteja fixada em nosso espírito, esteja fixada em nossa mente, para que possamos reagir ao mundo exterior, mediante a Tua palavra em nós. Que possamos, Pai, ser luz no meio das trevas, ser a justiça do Senhor em meio da injustiça, pois a Tua palavra diz que o mundo impera, o império da injustiça. Ó Deus poderoso, o Senhor chamou a igreja a ser luz em meio às trevas, a ser luz em meio às nações ímpias. Ó Deus, o Senhor nos chamou a ser embaixador de Cristo nessa terra, a ser filho, a semelhança do Senhor nessa terra.
Assim, Pai, como o Senhor orou naquele dia, na oração sacerdotal, que o Senhor orou para a tua igreja, para que o Senhor guardasse os teus filhos, eu oro nessa noite, ó Pai, para que o Senhor guarde a tua igreja do maligno, guarde a tua igreja da influência do pecado, que possamos praticar a santidade, viver a santidade em nossas palavras, viver a santidade em nossos atos, viver a santidade, ter a santidade em nossos olhos, ter a santidade em nossa boca, Deus. Eu oro, Senhor, como o Senhor orou, como a semelhança da sua oração, dizendo que o Senhor era um com o Pai, e o Senhor queria que os teus filhos fossem um com o Senhor. Eu oro nesta noite, Senhor, que possamos ser um contigo, que possamos ser um, Senhor, em justiça, ser um contigo em santidade, ser um contigo, Senhor, em projetos, ser um contigo, Senhor, na obra, ser um contigo, Senhor, meu Deus, em nosso relacionamento, Senhor, nesta vida, Pai. Ó Deus, que possamos manifestar o Senhor na nossa vida, seja, Senhor, nas nossas palavras, seja nas nossas amizades com as pessoas, ó Pai. Ó Deus, assim como o Senhor amou, Senhor, este mundo e se entregou, Senhor, que possamos amar, Senhor, não a este século, não as práticas deste mundo, mas amar as pessoas, ó Pai, e se entregar a elas, Senhor, se doar a elas, Senhor, gerar vida, Senhor, dentro de nós, ó Deus. Ó Pai Santo e Poderoso, nesta noite, Senhor, que a Tua palavra possa vivificar em nossas vidas e gerar resultado, ó Deus. Que amanhã, Senhor, quando nós formos tomarmos as decisões, que possa vir à nossa mente esses pensamentos: eu sou a justiça de Cristo, eu sou a luz para este mundo, eu sou filho de Deus, eu sou tabernáculo, eu sou o templo do Deus vivente, e eu sou a habitação do Deus Santo. Ó Pai poderoso, também oro nesta noite, Senhor, para aqueles que estão viajando ali para São Paulo, que o Senhor possa guardar a ida deles ali, Senhor, que o Senhor possa guardar, Senhor, eles, ó Pai, na vinda, Pai. Oramos nessa noite, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Agradecemos o Senhor por esta noite, por este culto, Senhor, a qual o Senhor nos dá o privilégio de participarmos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Já foi dado os avisos, né? E também já terminei, já orei, né? E que você possa estar saudando o seu irmão aí com a paz do Senhor. Amém? Está terminado em nome de Jesus.